Kuma se sacrifica para salvar Bonnie, e vemos a reação ao mundo à sua entrada ao Shichibukai. E será que Kuma sempre soube que Luffy é Nika? Mas fala galera Luiz aqui para mais uma análise do mangá de One Piece. Dessa vez com o grande capítulo 1100, um capítulo que não teve seu hype correspondido para alguns, mas foi um capítulo bom, legal, teve revelações interessantes, então chega de enrolar e bora falar do capítulo. O capítulo se inicia com Kizaru chegando na ilha de Egghead e avisando pro Vegapunk que tinha Dendemanches espionando eles, e que antes dele fazer acordo com piratas, ele tinha que ter vasculhado antes tudo. Então, falando que ele foi descuidado. O Kizaru, nessa cena, parecia muito aqueles amigos que tem que te punir, mas ele é meio fechado com você. Então ele é meio assim, porra, vacilou, cara. Não tenho o que eu fazer, vou ter que fazer meu trabalho aqui. A culpa foi sua. Vemos também outros marinheiros junto com Kizaru. Vemos até o Jazz Drake. Nessa época ele era bem um novato, né? E nisso se inicia o diálogo entre o Vegapunk, o Kuma e o Grosso Saturno. E o Grosso Saturno começa com um papo falando que colocar um pirata com recompensa de 296 milhões para ser a imagem da nova arma do governo iria ser um traje e iria sujar a imagem da marinha. E isso é balela, né? Isso é só conversa fiada dele, porque ele simplesmente caga marinha. Dito isso, lá na conversa que o Akainu teve com os Gorosei, quando o do Flamengo manipulou os jornais, fingindo que tinha saído de Shichibukais, e ele e os Gorosei simplesmente falam que não liga para a reputação da marinha, não liga para a honra do Akainu como marinheiro. Então, tipo, ele só tá jogando conversa fora, só pra ter um motivo pra fazer maldade. Mas o Saturno só usou isso de honra da marinha para impedir o Kuma de salvar a Bonnie. Ele fala que se o Kuma realmente quer salvar a Bonnie, ele tem que aceitar 3 condições. A primeira é que ele tem que entrar para o Shichibukai, já que um dos Shichibukais que estava no posto foi derrotado pelo Ace. Isso é bem legal saber que o Ace derrotou um Shichibukai. E também é curioso porque a gente vê que recentemente todo arco o Oda tá trazendo o Ace de alguma forma. O Ace é o único morto dos animes que volta mais que os vivos. O ano mesmo foi quase o ano do Ace, né? Caso que o cara que apareceu um ano. Mas é legal ainda porque o Ace foi um potencial desperdiçado, por assim dizer. E ele continua falando que a segunda condição é o Kuma, o próprio Kuma, se transformar numa arma do governo. Porque o Vegapunk queria só a imagem do Kuma para fazer os clones. Já o Saturno, ele quer o Kuma em si, junto com os clones, óbvio. E o Kizaru fala também que o Kuma, filho da marinha, seria muito bom, né? Que o Kuma é super forte, tem uma fruta legal. E o Saturno, ele fala que sabe do passado do Kuma, ele é um revolucionário, e para não temer do Kuma usar o próprio poder do governo contra o governo, ele fala a terceira condição. E a terceira condição que é o Kuma desistir da sua humanidade, do seu livre-arbítrio, e ter um robô sem nada, tem uma casca vazia. E isso deixa o Vegapunk furioso. Ele começa a falar que fazer isso é a mesma coisa de matar alguém, e ele não quer fazer isso, ele não vai fazer isso. Mas o Grosso Saturno simplesmente ignora o Vegapunk e fala que ou o Kuma aceita as condições ou eles não vão salvar a Bonnie, porque eles não têm a obrigação de salvar a garota. Enquanto o Vegapunk bate boca com o Gorosei, o Kuma, ele aceita as condições. E ele começa a mandar uma mensagem, e tem uma cena bem bonita, que ele começa a falar que ele foi em várias ilhas diferentes e começou a não ter mais esperança, porque ele não conseguia achar nenhuma pista sobre ter a cura da doença da Bonnie. Então, ver essas condições, ele pensa que não importa o destino que ele tenha que seguir, só de ver a Bonnie curada, ele já fica feliz. Qualquer coisa que aconteça com ele. Então a gente vê que ele aceita, né? A gente vê o Vegapunk chorando, e até o Kizaru, ele começa a se sentir triste também, a demonstrar uma certa emoção. E o Saturno, ele pergunta, né, pro Vegapunk quanto tempo pra curar a Bonnie e pra transformar o Kuma. E o Vegapunk, ele responde que é 6 meses pra curar a Bonnie e 1 ano pra ela ficar de repouso até ter uma recuperação completa. E pro Kuma virar um robô completo, né, se transformar em uma máquina, são 2 anos. Mas aí o Saturno fala que durante esse tempo, assim que a Bonnie ficar pronta nesses 6 meses, o Saturno quer que a Bonnie seja transportada pelo governo para algum lugar para ser feita de refém, para caso o Kuma veja que ela melhorou, não fugir. E véi, tipo, todo esse diálogo faz a gente ter muita raiva de Saturno, muita raiva mesmo. Esse é um dos personagens mais odiosos do One Piece. E eu quero muito ver no presente tanto o Kuma, ou o Luffy, ou aquele robô ancestral dando um sacode nele, tipo, dando uma surra no Saturno. Vai ser tão satisfatório isso, mas até lá vão ter que suportar esse cara, né? Fazer o quê? E uma coisa que foi muito legal foi ver a raiva do Vegapunk durante toda
toda essa cena desse diálogo com o Gorosei, mostrando que ele não concorda com nada que o Gorosei fez. E a gente sabe, né, que o Vegapunk é uma pessoa muito cinza, que ele é do bem, mas ele faz muita coisa errada só em prol da ciência. Ele parece que só liga para o dinheiro, mas nessa cena mostra que ele tem uma certa humanidade também. E a gente vê, né, que o Kuma, ele não quer que o governo leve a Bonnie, porque ele não confia no governo, né, pelo que aconteceu com a Guinea, e o governo até ameaça, falando que se o Kuma fazer alguma coisa, a Bonnie vai ser escrava, mas o Kuma, ele tenta negociar. Ele fala que assim que a Bonnie se curar, é para ela voltar pro reino de Sorbet. Assim ela fica lá de repouso, 1 ano. E ele fala que não vai ver ela assim, cumprindo um acordo. O Gorosei aceita, né? Pelo menos uma coisa ele fez. E a gente vê todos se preparando. A gente vê o Vegapunk começando a escrever as pesquisas, rapidão. Ele começa a falar, né? Que ele queria ajuda, que ele sozinho não aguenta, e que queria ter pessoas pra comer por ele. Então, tipo, aí nessa cena mostra que ele começou a pensar nos satélites que ele queria, que é a York, a Lilith, o Pitágoras, todos os 5 satélites. Enquanto isso, a gente vê o passar do tempo, né? E vemos a Bonnie fazendo cirurgia, o Kuma colocando já as máquinas nos ombros dele, que é o primeiro passo. E a gente tem uma sequência bem legal que mostra que todos em Egghead começaram a ser amigos do Kuma e da Bonnie. Eles meio que viraram uma família, por assim dizer. A gente vê todos comendo pizza, Vegapunk, Sentomaru, Bonnie, Kuma, até o Kizaru. Aí tem um quadro bem legal também, que é o Kuma mostrando a dança do Nika pra eles dançando. Ver o Kizaru dançando é raridade, né? E com essa cena a gente vê que eles 5 criaram uma intimidade um pelo outro, uma amizade. E ver a situação que eles estão é triste, né? Porque eles têm que matar um ao outro. O Kizaru tem a missão de matar eles. E a gente vê que nesse capítulo a gente vê que o Kizaru, ele não tá indo com tudo em Egghead. Ele tá se segurando. Ele tá reprimindo os sentimentos dele, que não quer fazer isso. E calma que vai sair um vídeo falando sobre o Kizaru e toda a situação dele em Egghead. Então fique atento. E 6 meses se passaram. A Bonnie já tá quase curada, ela tem que ficar 1 ano de repouso, então ela volta pro reino de Sorbet, como foi prometido. Assim, geral fica feliz, sabendo que a Bonnie foi curada. Aí ele se reencontra com a Connie, e como ele começa a se despedir a Bonnie, e inventando desculpa, né, falando que como ele é pirata ainda, ele não pode ficar lá com ela, inventando uma desculpinha, porque ele não pode ver a Bonnie mais. Aí a gente vê uma agente da CP8 disfarçado de médico, fingindo que vai cuidar da Bonnie, mas é só um esquema, né, pra eles ficar de olho na Bonnie, porque vai que o Kuma aparece, ou então o Kuma manda alguém, então tem que estar alguém monitorando a Bonnie. E com isso, tem uma cena muito bonita, né, que é o Kuma falando, agradecendo a Bonnie por ter nascido. E tipo, é de se imaginar, né, que aquilo pode ter sido o último encontro deles, da Bonnie e do Kuma. Então é um momento bem bonito entre os dois. Se for analisar todo o contexto do nascimento, tanto do nascimento da Bonnie, tanto do que aconteceu com a Guinea, ver o Kuma falando isso, dá um peso na cena, dá uma emocionada. Mas continuando, a gente vê o Kuma entrando pros Chibukais. E a gente vê a reação dos outros Chibukais em relação a isso. A gente vê do Flamingo, a gente vê o Crocodile, até a Robin como Miss All Sunday. Vemos até a Álvida. E essa cena da Álvida é muito engraçada porque ela fala pro Kobe, essa que o Kobe ainda tava com ela, quem era mais forte, ela ou Kuma. Aí o Kobe, né, que não queria morrer, fala que é ela. Então tipo, pô, tá de sacanagem, né, Álvida? Tu achar que é mais forte que o Kuma? Vemos também o Mihawk analisando. Essa cena do Mihawk, ele tá matando o Randall. O Mihawk sempre faz isso, né? Só mata Randall. A gente vê também um bando do Barba Branca falando sobre isso. Vemos também a Hancock do jeitão dela, de não ligar pros Chibukais. A gente vê também o Moria se questionando por que o Kuma tem o poder de uma pata. Isso não tem nada de assustador, já que ele controla os zumbis e tal. A gente vê também a reação do exército revolucionário. Vemos o Sabe e a Koala se questionando o porquê do Kuma virar o Shibukai, já que o Kuma odeia o governo, né? E o Shibukai trabalha com o governo. E vemos o Dragon sendo o Dragon, né? O Dragon falando nada. E sério, o Dragon tá me dando pena dele. O Dragon nesse flashback, o cara que não fez nada, o cara triste. Oda, se você tem algum plano pra ele, faz logo. E você não tem nada pro Dragon, nada grande pro Dragon, só mata ele. Faz ele entrar na frente de alguém pra morrer. Por favor, caso que esse Dragon tá de sacanagem. E na última página a gente vê o Kuma no seu navio pirata. E um fato curioso é que a Jolly Roger dele é o mesmo desenho que a Bonnie fez dele, que também mostra nesse capítulo. Isso é um fato bem legal. E a gente vê, né, que o Kuma tá fazendo uma carta pra Bonnie, e ao mesmo tempo ele recebe uma ligação do governo, perguntando onde ele tá. E a gente vê que o Kuma, ele tá indo em direção à Ilha Fuchsia, que é a mesma ilha que onde tá o Luffy. A gente vê o Luffy adolescente, correndo de um tigre. E eu fico
pensando, será que o governo mandou o Kuma pra matar o Luffy e pegar a fruta do Nika? Ou o Kuma foi lá pra ver o Nika com os próprios olhos, sem o governo saber? E uma coisa que eu acharia curioso, interessante, é se o governo mandou o Kuma matar o Luffy, achando que tinha o poder do Nika, mas ele volta falando assim, não, lá não tinha nenhum Nika, lá tinha só alguém com o poder da borracha, meio que dando migué. É por isso que talvez a Marin não tenha prestado atenção no Luffy nessa jornada dele, só depois, porque o Kuma enganou eles. O que eu acharia muito foda, que se o Oda fizesse, era o Kuma seguindo o Luffy em toda a sua jornada. Desde ele saindo da ilha dele até Sabaody, o Kuma sempre seguia o Luffy, protegendo ele de agente do governo, mas escondida. Aí meio que o Kuma seria meio que um protetor do Nika. Ia ser algo muito bom, muito legal. Mas analisando, foi um bom capítulo, teve revelações bem legais, e eu vi muita gente reclamando, né, que não teve hype, não teve tanta uma coisa grande, e que ainda tá no flashback. E bem, primeiro que o hype quem fez foi o fã. Tipo, nunca não teve nada que mostrasse que o 1100 seria algo revelador, algo grandioso. E sobre o flashback, eu tô achando um flashback legal, tá fechando algumas pontas soltas da história do Kuma, e talvez, eu acho, que o próximo termine e o 1102 esteja já no presente. Não sei, o Oda também pode fazer o flashback do mesmo tamanho que foi o do Oden. O Oden tem uns 10 capítulos, esse aqui tá o quê? Uns 7, uns 8 capítulos. Então ele pode estender um pouquinho mais. Mas dá pra ver que tá quase acabando. Tá quase finalizando a história do Kuma. Mas e vocês? O que acharam do capítulo? Gostaram? Comenta aqui embaixo. Mas não se esqueça de deixar o seu gostei, que é muito importante. Se inscrever no canal acima tá me ajudando. Ativar o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Obrigado e até a próxima.